de São Paulo, do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, cumprimentando o professor Hilton Koch, que é o presidente da Academia Brasileira de Reabilitação, o ícone, né, que representa a nossa frente do conhecimento dentro do nosso país, cumprimentar a professora Patrícia Daflon, que é uma referência no estado do Rio de Janeiro, na nossa especialidade, cumprimentar também o professor Eduardo Aze, muito obrigada, professor, por como nós abraçar esses alunos acadêmicos tão brilhantes e queridos, não é? Também a professora Tânia Viana, e muito importantemente você, Gabriel Henrique, a sua energia, o seu entusiasmo, que, claro, motiva todos nós, e que vai ser uma força muito importante para dirigir dentro da universidade, não é? E da Liga, e também cumprimento a todos os membros da Liga, é uma liga muito forte, com uma diretoria muito presente, e falar um pouco de conhecer essa especialidade médica que hoje, quando vivemos a pandemia Covid-19, ela é fundamental. Então, eu vou começar a apresentar a tela, Gabriel, e aí você vai falando, que como nós combinamos, eu vou fazer a tela cheia, tá bom? E aí, se tiver qualquer problema, você me avisa, tá bom? Tá bom, tô aqui em termos de som e tudo mais. Tá. Então, quando a gente fala em fisiatria, ou medicina física e de reabilitação, a gente está falando de um grupo bem grande, né, na área da medicina, que trabalha com uma equipe de multiprofissional, mas a nossa população-alvo, nosso paciente, né, o público é a pessoa que tem algum tipo de deficiência. Essa definição é muito importante, porque, na verdade, é esse termo guarda-chuva para incapacidade, limitação para realizar atividades, restrição para participar de atividades, sempre num contexto do ambiente onde ele está e, claro, levando em conta também as suas peculiaridades pessoais. Essa definição de deficiência da Organização Mundial da Saúde, que definiu o escopo, né, permitiu, já em 2011, que se estabelecesse uma estimativa. Ok, falamos de pessoas com deficiência, afinal, quantos são no planeta? E já em 2011, estimou-se 1 bilhão de pessoas. Naquela época, de 7 pessoas, uma apresentava deficiência e, portanto, alvo da nossa atuação. Infelizmente, esta prevalência ainda está num aumento muito grande. Por quê? Porque com a melhor qualidade de vida, a melhora da medicina, as pessoas certamente estão vivendo mais. Se hoje, no mundo, o Japão é um dos poucos países que vivem com superidosos, né? Este cenário, num futuro muito próximo, irá se espelhar ou se expandir, na verdade, por todo o nosso planeta. De modo que, por volta, né, de 2050, nós vamos ter esse cenário só da população que está envelhecendo. Ora, se as pessoas estão vivendo mais, nós sabemos que, com o passar do tempo, a sua capacidade intrínseca, a sua habilidade funcional, elas tendem a ter um declínio. Então, a nossa função, enquanto médicos da reabilitação, é diminuir esse declínio fisiológico e muito mais aumentá-lo, inclusive, quando isso é possível. Bom, essas pessoas com deficiência têm particularidades muito importantes e que nós, nessa área da medicina, sempre nos envolvemos muitíssimo, porque as necessidades de saúde gerais, como as doenças não transmissíveis, o próprio câncer, né, elas estão, de certa forma, igualmente prevalentes. E as barreiras que impedem o acesso dessas pessoas são muito grandes. Se eu dizer para você que apenas 5 a 15% das pessoas no mundo que têm acesso a uma cadeira de rodas, a gente pensa que, né, realmente tem muito o que melhorar. Quando a gente fala da deficiência auditiva, então, apenas 3% dos pacientes com uma deficiência auditiva, por exemplo, no nosso país, vão ter acesso a um dispositivo de tecnologia assistiva que permita ele ouvir de uma forma adequada.
Além disso, essas pessoas, não só na área da saúde, mas veja que pletora, né, de comprometimento praticamente em todas as esferas do seu viver, tem um comprometimento. Por exemplo, eu pergunto para vocês, na universidade aí, quantos cadeirantes vocês têm na sala de aula? Existem barreiras arquitetônicas que poderiam ser minimizadas, não é? Para que eles tivessem um acesso pleno à educação superior, como nós estamos tendo, né? Claro, faltam evidências científicas sobre todos esses fenômenos que vão impactar na vida do nosso paciente. Então, não só consequências educacionais, de emprego, com altos níveis de pobreza e, claro, piores desfechos gerais de saúde. Vocês estão ouvindo o áudio? Não, né? Então, esse é afinal, a reabilitação, o que é? É a capacidade da pessoa ouvir, falar, escutar, pensar. Então, com a população que está envelhecendo, com doenças crônicas, por exemplo, não transmissíveis, mais pessoas estão vivendo com o problema da deficiência. Para o sistema de saúde, não só o índice de mortalidade, mas anos vividos com deficiência já é, no Global Burden Diseases, um indicador importante. Então, a reabilitação, o que ela faz? Ela permite que a pessoa volte a exercer a sua funcionalidade pós uma lesão, pós uma doença, da melhor maneira possível. Sair mais precocemente do hospital, com menos complicações, e em diversas partes do mundo, muitas vezes eles não têm acesso à reabilitação que eles necessitam, a esse processo. Muitas vezes por falta dos profissionais da área de saúde altamente habilitados a tratar desse problema. Os países não financiam a reabilitação, ou seja, não tem esse elemento incluído na cobertura universal de saúde, por exemplo, sendo que ela é fundamental. Então, essa apresentação é para aumentar o nosso conhecimento para que a gente possa fazer a diferença, de fato, uma chamada à ação, tá? Então, na verdade, o que é a reabilitação? Essa também é uma definição da Organização Mundial da Saúde, mas é esse conjunto de intervenções que vão tentar otimizar a funcionalidade que foi perdida por algum motivo. Pode ser por um traumatismo, pode ser por uma condição de saúde, não é? E que, claro, principalmente nas doenças crônicas, tem essa exigência um pouco maior, até pela presença do tão famoso comorbidades que esses pacientes podem apresentar. Se cada um de nós, principalmente professor Eduardo, né, da ortopedia, o pessoal que está na medicina esportiva que estão aí, e pensar no seu paciente desta maneira, ganhando uma Paralimpíada, vivendo a vida de uma maneira plena, sem nenhuma restrição, desde o momento, por exemplo, do acidente, e vendo que ele vai passar por todo esse processo para chegar nesse desfecho funcional que vocês estão vendo, é muito importante na decisão da amputação, quando a gente está pensando, recebendo o paciente na emergência, na unidade intensiva, de que esse é o desfecho que a gente quer. Então, vai ter um impacto muito, muito grande, né, pensar dessa maneira nesse desfecho. Ora, se em 2011 a gente tinha de 7 pessoas, uma com essa necessidade, esse estudo publicado no Lancet em dezembro de 2020 é o primeiro que estimou, ok, e a necessidade de reabilitação. Pasmem os senhores que antes do início propriamente dito da pandemia Covid-19, porque esses dados são do estudo da carga, né, global da doença, Global Burden Diseases, de 2019, vejam que 1 em cada 3 pessoas se beneficiariam da reabilitação. Nós estamos falando hoje em 2,41 bilhão de pessoas com intervalo de confiança 95%, bem estreito, como vocês estão vendo. E por incrível que pareça, professor Eduardo, os colegas da Liga de Medicina Esportiva, a dor nas costas é a principal, a número 1, causa ou condição de saúde ligada a esse indicador da Organização Mundial da Saúde, ou do Global Burden Diseases, que é anos vividos com deficiência, tá?
Aqui a gente tem, infelizmente, desde 1990, né, a dor lombar, a dor nas costas, está aí no número 1 desse ranqueamento, mas vejam que a gente conhece por país, né, esses aqui são dados do Brasil, mas olha que interessante, o aumento do anos vividos com deficiência. Muitas vezes se controla a condição de saúde, mas o impacto na funcionalidade, ele fica em segundo plano, né? É isso que a gente gostaria de convidar todos de vocês que estão aqui agora a pensar em mudar esse quadro. Como a gente faz isso? Ora, se tem um colega que foi pegar um peso, né, de mau jeito e começou com uma dor nas costas, não basta dizer, é uma dor nas costas, vamos fazer aí alguns exercícios, vamos dar um remedinho que vai passar. Eu preciso entender a fisiologia, a neurofisiologia, o que é que está acontecendo, em especial quando essa dor fica crônica. Eu tenho que entender que esse sistema nervoso central, que recebe um bombardeamento crônico, intenso, de estímulos dolorosos, passa a agir também de uma forma que a gente chama a plasticidade neuronal alterada, tá? E por que isso é tão importante? Ora, eu tenho uma pessoa que foi pegar um peso, começou com uma dor localizada, leve, só que ninguém tratou, ou porque o sistema de saúde já está muito esgotado, ou porque as pessoas não estão prestando muita atenção. Vejam, senhores, que isso aí, a história natural, né, é o corpo tentando falar, tem um problema, por favor, ajudem e resolvam. Existe esse aumento do campo receptivo, que segue, num segundo momento, a esse bombardeamento do corno posterior da medula. Por isso, vocês que estão agora, né, na anatomia, é muito importante saber essa evolução de uma simples dor que podia estar no músculo, numa fáscia, num ligamento, tá certo? Mas segue esse padrão, claro, da estrutura que inerva aquele ponto anatômico comprometido, que é o nervo espinal, que inerva o dermátomo, o miótomo, o esclerótomo, o sistema nervoso neurovegetativo simpático e, quando é torácico, por exemplo, até as vísceras, tá? E em pessoas ou geneticamente predispostas ou com condições hormonais e metabólicas em desbalanço, podem até desenvolver o que a gente chama de uma hiperalgesia central talâmica no córtex cerebral, e aí dando então esse quadro de uma dor generalizada. Tudo isso, história natural daquela dor que começou bem localmente, tá? E isso é importante, só até para falar nessa única condição de saúde, muito brevemente, é que isso que eu falei, acabei de falar para vocês, esta evolução que ocorre com o tempo, e que a gente ensina todos os alunos da Liga a rapidamente identificarem, é importante porque faz, sim, um diagnóstico diferencial de uma radiculopatia L5. E se o paciente tiver um achado radiológico, que nós sabemos, não existe uma correlação muito forte entre este achado e o quadro clínico, ele pode receber um diagnóstico e um tratamento, talvez desnecessário, no caso de uma cirurgia. Agora, nós sabemos que, por isso que é importante, né, aquela padronização, aquele desenvolvimento da dor pode estar relacionado a uma bandeira vermelha, a um quadro mais grave de uma fratura. Esse aqui é um jovem tenista, juvenil, e que, numa batida da raquete, teve uma dor muito intensa. Tinha dor muscular, mas ele tinha uma fratura. Eu não posso achar que eu vou tratar esse quadro de uma forma leviana. Então, o diagnóstico sempre, sempre é a base que fundamenta todo o ato médico. E quero falar também de uma outra condição de saúde, que aí é assim a minha linha de pesquisa, né? Que até ganhou o prêmio Oswaldo Cruz no ano passado, no Congresso Médico Universitário lá da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que é essa condição tão grave que é a osteoartrite do joelho, né? Essa degeneração da cartilagem. E, de novo, quando eu vou avaliar o paciente, a dor, sim, ela começa no joelho, mas por causa dessa plasticidade neuronal, eu quero, assim, deixar bem claro para vocês que ele tem a lesão, o problema estrutural na cartilagem articular, mas a queixa principal que leva o indivíduo a usar o padrão ouro hoje, que é a prótese total ou a artroplastia total, ela é a dor.
e a perda da funcionalidade. Então, eu preciso entender como é que essa dor está ocorrendo no paciente, né? E ela não é desordenada, ela tem sempre, segue a inervação. Se o joelho é inervado pelo nervo femoral, pelo nervo ciático, certamente esses impulsos dolorosos, nociceptivos, chegam no corno posterior da medula espinal, nesses níveis, L3, L4, sacral 2, e o paciente vai ter a percepção da dor quando esse estímulo chega no córtex somatosensitivo do lado contralateral, tá certo? E aí o que acontece? Que para o mesmo raio-x, exatamente o mesmo, eu posso ter pacientes que sim, a dor está localizada só no joelho, então, claro, uma prótese total, né, pode resolver, mas se esse fenômeno que nós chamamos sensibilização central estiver presente, o resultado operatório não vai ser tão bom, porque outras estruturas secundárias, certo? Mas estão comprometidas. Então, seria melhor remover, né, ver o paciente como uma pessoa e abordar de acordo com o achado do exame físico, já que a imagem, ela não traz essas informações, tá? E por que isso é tão importante? Porque não é impune você deixar a pessoa com dor. Não sei se vocês sabem, mas quando a dor ela é generalizada, a gente conhece esse quadro como fibromialgia, né, dor generalizada, praticamente em todo o corpo, o cérebro destas pessoas envelhece 9 anos em um ano, que envelheceria um cérebro de uma pessoa sem dor. Além do que, existe uma manifestação daquilo que eu falei, né? Ela é local, ela pode ser medular, mas se ela já tiver central, cortical, o tratamento certamente é diferente. E a nossa proposta é sempre evitar que chegue nesse nível, como? Com um tratamento eficaz da dor o mais precoce possível. Por quê? Porque existe uma atrofia da substância cinzenta. Vejam, senhores, né? O cérebro, ele começa a perder massa cinzenta pela dor. Então, não é impune deixar os pacientes sofrendo. E hoje, né, professor Eduardo Aze, o senhor conhece, lá no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas, a fila de espera para uma prótese total do joelho pode chegar a 10 anos. Isso antes da pandemia, né? Agora, então, a situação ficou até mais agravada. E como a gente quer sempre, a gente trata a pessoa e não só a estrutura anatômica que está comprometida, lembra que eu falei? Por definição, a deficiência é sempre relacionada à pessoa e ao meio ambiente onde ela vive. Então, a gente estuda de uma forma mais detalhada, né, por exemplo, a função cortical de um paciente que tem uma dor no joelho por uma osteoartrite do joelho, tá? E o que nós observamos? Que com o programa da reabilitação, áreas corticais que estavam pouco ativadas, com um simples movimento, né, de abrir e fechar a mão, atividade simples, passa agora a ter uma ativação muito mais otimizada e muito mais, vamos dizer, ideal para o funcionamento daquele cérebro, mesmo na população mais idosa. Então, dentro do nosso conceito, então, primeiro, o diagnóstico fundamental, e segundo, uma boa, objetiva medida do funcionamento, né, geral das funções. E eu peguei esse exemplo, mas poderia ser qualquer outro, lembrar que sempre, então, é a pessoa, claro, o problema está numa cartilagem em processo de degeneração. Entretanto, vamos lembrar que toda a circuitaria neuronal, já que nós estamos falando de uma sensibilidade, que é a dor, passa a sofrer influência desse quadro. E é importante a documentação objetiva, porque o nosso tratamento vai ser norteado por esses achados, que são baseados nos mecanismos fisiopatológicos envolvidos, então, por exemplo, nesse caso. Eu posso fazer um procedimento que atua localmente, como eu já falei, a prótese total, bloqueios, infiltrações intraarticulares, mas nós temos, dentro da liga, todos os alunos são capacitados a fazer esse bloqueio que a gente chama paraespinhoso, né, que tenta, então, bloquear esse ramo primário posterior, né, é o nervo de Luschka, que inerva a faceta articular, que inerva a musculatura paravertebral,
o tegumento na parte posterior, né? E com isso a gente consegue então fazer uma regulação descendente e minimizar o bombardeio crônico de impulsos nociceptivos que chegam no corno posterior da medula. Isso é uma forma. A outra são vários mecanismos que temos hoje à nossa disposição, também relacionados à medicina física, então a corrente elétrica por corrente contínua, a corrente transcraniana magnética, que então o alvo, até muitas vezes por neuronavegação, já é o córtex cerebral. Então vocês vão ver que uma boa avaliação e esses múltiplos alvos sendo meta, né, terapêutica, a gente vai ter um resultado. E sempre observar o resultado no exame físico. Isso é condição sine qua non. E mesmo em casos mais graves, com essa abordagem, a gente tem resultados até muito satisfatórios, né, realizado pelos acadêmicos da Liga. Bom, como eu estou falando de conhecendo a fisiatria e de documentar essa funcionalidade de uma forma objetiva, olha que importante. Esse joelho, que pode estar lesionado, como eu falei, ele tem também uma funcionalidade. Eu tenho músculos que fazem a extensão, o seu antagonista que faz a flexão, e eu quero avaliar quando o paciente está correndo, está andando, não adianta estaticamente. Então, nós temos mecanismos de avaliar esse joelho em plena funcionalidade, até 360 metros por segundo, por exemplo. E a gente sabe que o normal, o fisiológico para o joelho é o músculo quadríceps, que faz a extensão, ser mais forte que o que faz a flexão, né, os isquiotibiais. Então, a normatização desse dado faz com que nós permitamos um retorno, por exemplo, de um atleta, né, em condições plenas, coisa que a avaliação clínica que nós aprendemos, aquela força muscular de 0 a 5, certamente para um atleta de alto rendimento, a gente não consegue diferenciar, né, esse requinte, tá? Por exemplo, vou dar aqui então um exemplo. Por exemplo, nesse caso, olha, esse paciente, o músculo quadríceps está extremamente mais fraco, né? A relação também não tão boa, né? Esse músculo devia estar bem mais forte. Então, a gente tem dados objetivos até do retorno à atividade. Porque o que acontece muitas vezes é isso, com um analgésico, com um medicamento, com um procedimento, ele alivia a dor, mas não adianta só reduzir a dor momentaneamente, a gente quer a recuperação funcional. Para isso, a gente precisa entender como funciona esses diversos segmentos. Uma outra avaliação que nós fazemos, e que é de fundamental importância, é medir as pressões plantares. Não sei se vocês sabem, mas infelizmente o Brasil é o país número 1 de casos novos de hanseníase no mundo. Já fazem anos e anos que ganhamos da Índia, né, que era o principal causa. E pelo comprometimento do bacilo que causa a hanseníase, a gente vai ter essas alterações da motricidade, no sistema nervoso neurovegetativo, então a pele extremamente anidrótica, né, e com essas protrusões. E vejam que, de novo, um calçado adequado, ele é muito importante, mas muitas vezes hoje, no Brasil, a gente fica à mercê do vendedor da loja de calçados para dizer, esse tênis é o mais adequado. Né? Não, nós fazemos de novo uma avaliação e não é estática, não adianta, para nós da reabilitação é tudo funcionalidade, é tudo durante a corrida, a maratona, os saltos, então nós fazemos as avaliações com palmilhas pressóricas que veem como está a condição daquela superfície plantar durante a atividade. E aí, por exemplo, vocês vão ver que as pressões são muito grandes e que dependendo da adaptação que você faz, você consegue, né, reduzir o risco de lesão se, por exemplo, esse pé foi insensível, tá? Então, de novo, essa questão da objetividade da documentação das avaliações. E esse aqui, eu estou até mostrando o rostinho, porque é um paciente foi muito emblemático no nosso instituto, era um senhor que com 11 anos teve uma lesão por um ferimento projetil de arma de fogo, ficou paraplégico e, no decorrer da vida, desenvolveu um adenocarcinoma generalizado de abdômen.
Ele fez o tratamento no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e teve que fazer a remoção. Então, foi uma hemicorporectomia, se chama cirurgia, não é uma amputação do membro. Mas, com um processo de reabilitação, hoje ele é um famoso DJ, não sei se vocês já o viram por aí, recebe o seu salário, consegue pagar o tratamento e tem retornado à dignidade pessoal e até profissional. Bom, e outro aspecto muito importante que a reabilitação atua, claro que são nas lesões, saindo então, professor Eduardo, desculpa, nós vamos sair agora um pouquinho para a parte neurológica, que também é igualmente importante, mas para nós da reabilitação é fundamental saber qual é a minha meta. Se eu tenho uma isquemia cerebral, a minha meta é atuar nas células lesionadas, então é célula progenitora, célula-tronco, eu tenho que substituir um tecido que está necrosado. Ou então, substituir a função, através de tecnologias várias, né, que hoje nós temos acesso, e que podem substituir a função. Mas, na verdade, o que a reabilitação usa, a ferramenta mais usada, é ativar células que não foram lesionadas, que originalmente não atuam naquela função específica, para passar a realizar a função desejada. Então, treinar tecidos saudáveis para atuar nessa área. E é isso que também, de novo, o fenômeno da plasticidade cerebral. Então, aqui no primeiro caso, eu estou substituindo, né, a função perdida pelo dispositivo robótico, ou então, com tecnologias emergentes, nós temos essa nanotecnologia capaz de produzir substituições de membros, por exemplo, de uma forma bastante precisa, tá? Até inteligente, mas uma ferramenta que nós usamos e que é muito importante, foi até uma mudança de paradigma da neurociência. Veja o que acontece com as células cerebrais sem a reabilitação, né? Ela tende a diminuir a sua potencialidade. Já uma área que é submetida a estímulos apropriados, ela tem, então, um aumento da sua representatividade com remapeamento de novas vias. E isso é tão importante porque hoje a gente consegue visualizar esse brotamento de neurônios, né, essa maravilhosa atividade do corpo humano, que é responder a uma lesão. Então, aumento de sinapses, aumento de ramificações dendríticas, aumento de expressão gênica no cérebro, tá? Isso a gente consegue até medir. E vejam a eficácia. Por exemplo, num AVC né, cerebral clássico, áreas como o cerebelo, o cíngulo, outras áreas do córtex motor, não especificamente para aquela função, entram em atividade e a gente consegue visualizar todo esse ganho que foi obtido. Isso, por exemplo, 14 meses pós-ictus. E hoje, no Instituto de Medicina e Física e Reabilitação, a gente tem toda essa pletora de equipamentos que ajudam a induzir essa plasticidade neuronal. Porque hoje sabe-se que o estímulo, a intensidade, a sua frequência de repetição, ela é muito importante. Ora, basta ver uma criança, não é? Que quando você... De novo, tia, de novo. É a repetição do movimento que permite o ganho daquele aprendizado motor, por exemplo. Então, a gente tem instrumentos que permitem que o paciente que não consegue andar, pelo menos mantenha o ortostatismo, mantenha essa funcionalidade, claro, substituído por o aparelho, mas que consegue fazer o treino da funcionalidade, né? Da mesma forma, existem equipamentos que permitem subir e descer escadas. Então, à medida que ele vai melhorando no programa, ele vai tendo maiores dificuldades, certamente. E isso é tão importante até para vocês, né, que estão na fase da graduação em medicina, porque, na verdade, a reabilitação, eu diria sempre, é o aprendizado, ou o reaprendizado de uma função que foi perdida por uma lesão, por uma doença, né? E o que faz essa atração sináptica, essa conexão comunicação entre neurônios, é o fenômeno do aprendizado, da memória, né, e etc. E vamos lembrar que o cérebro é um supercomputador, não tem dúvida, que funciona com água,
arroz e feijão, bem dizer, não é? O número de sinapses, o número de quantidade. Então, é muito importante, até da forma como a gente aprende, né? Usar essas técnicas, essas estratégias para um aprendizado mais eficaz, tá? E se hoje a gente tem toda essa possibilidade de estudar uma estrutura, né, não só do ponto de vista anatômico, mas molecular, tá? Estrutura, da mesma forma a gente consegue avaliar a funcionalidade, tá? Então, por exemplo, ao invés de, claro, o ideal, padrão ouro, é você introduzir um eletrodo dentro do cérebro e ver como as células estão conversando. Claro que no animal de experimentação isso é possível, mas no ser humano ainda não foi criado um dispositivo. Então, a gente usa de outros instrumentos para tentar mensurar, né, compreender como que a conectividade funcional ela é modulada durante o processo de reabilitação. Por exemplo, na graduação, a gente estuda o córtex occipital, ele é relacionado à visão, né, o temporal, a adição, o córtex pré-motor, é muito da cognição, das emoções, e depois né, o homúnculo lá para fazer as funções. Mas a gente estuda muito pouco como as células conversam. Como funciona a conectividade entre as células? Elas se ajudam, né? Como é isso? E a dificuldade é que quando a gente usa, por exemplo, esses eletroencefalogramas, como eu mostrei no caso da osteoartrite do joelho, de múltiplos canais, é como se a gente estivesse ouvindo a conversa das células, mas no lado de fora da sala. Claro que não é a mesma acurácia. Entretanto, eu posso ter uma ideia dessa funcionalidade. E cada vez mais a gente consegue capturar imagens, dados, informações, né, sobre esses padrões. E agora, para finalizar, tudo isso eu falei antes da Covid-19. Esta doença, esse vírus, ele ataca, nós sabemos o quê? Receptores que convertem a enzima angiotensina 2. De modo que, aonde houver este receptor, que eu diria praticamente em todas as células, no pâncreas, no músculo, que ainda é pouco estudado, né? A gente sempre pensa em pulmão, etc. Por isso que a gente tem tantos órgãos afetados, mas, infelizmente, de uma forma heterogênea. É tão fácil quando a gente agora, pensando bem, trata um paciente que teve uma isquemia cerebral, uma lesão medular, é um padrão mais ou menos estabelecido, todos nós sabemos tratar. Infelizmente, nessa situação, cada paciente é um paciente. E por isso, professora Patrícia, professor Hilton, a reabilitação é fundamental, porque a funcionalidade desses pacientes pode muito ser melhorada num curto espaço de tempo, mas a gente precisa avaliar para saber o que os pacientes precisam, tá certo? Então, vejam quantos fenômenos, desde de delírio, lesão medular. A gente teve recentemente uma paciente pós-Covid jovem que teve um problema medular, um problema encefálico muito jovem, né? Pela Covid-19, tá? E olha quantas estruturas cerebrais tem o receptor conversor da enzima da angiotensina 2 e, portanto, podem ter manifestações pela Covid-19, porque a proteína S do vírus se aloja nessas estruturas, tá? Eu queria compartilhar para vocês uma experiência muito importante que nós tivemos, porque dentro do Instituto de Medicina Física e Reabilitação, nós temos também uma carga de internação para a reabilitação, ela é intensiva, feita até 5, 7 dias por semana, durante várias horas por dia, e aí isso que eu falo, que a dor ou a condição, ela é centrada sempre na pessoa e tem uma equipe em volta dela para tratar esses pacientes. Então, por exemplo, a gente observou que os pacientes, quando eles saem da UTI, pós uma infecção por Covid-19, os músculos estão muito fracos. A gente fala até em tetraparesia. São músculos de membro superior e inferior que perderam a sua capacidade. Não sei se vocês vão lembrar, mas às vezes vem com grau 2 de cada músculo. Existe um catabolismo intenso. Os pacientes perdem peso, que a gente não imagina quanto quilos eles perdem, né, durante a fase de internação. Só que eles são obesos. Então, se você usar o índice de massa corporal, você vai falar, ele está bem, mas ele está altamente desnutrido, tá? E, com um período, pasmem os senhores, de apenas 22 dias, a gente conseguiu que esses pacientes que não conseguiam sequer levantar da cama, saiam do hospital andando sozinhos.
Mas isso porque foi feito precoce, né? Depois de algum tempo, a gente não sabe o quanto que pode estar comprometido. E se para os pacientes o impacto da Covid-19 é tão importante, para as pessoas que estão em isolamento social em casa, certamente essa meta da Organização Mundial da Saúde, desse plano de ação da atividade física, né, para todas as faixas etárias, certamente está com impacto negativo, infelizmente. Lembra que eles queriam um aumento, né, da taxa global da prevalência ou redução da inatividade física. Bom, e aí vou falar rapidamente, eu combinei com o Gabriel Henrique, de falar um pouquinho de como a gente funciona dentro do Complexo Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Nós temos uma professora titular de fisiatria, é a professora Linamara Riso Batistella. Ela foi por 2 gestões do governo Geraldo Alckmin, a secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi uma função extremamente ativa em prol das pessoas com deficiência. Então, criou-se o Instituto de Medicina Física e Reabilitação, que dentro do complexo está na mesma ordem da psiquiatria, do Instituto do Coração, do Instituto Central, tá? Do Instituto da Criança, do Instituto do Câncer, do Instituto de Ortopedia e Traumatologia e do Instituto de Radiologia. Nós temos uma equipe multiprofissional que atua, então, porque são casos extremamente complexos, né? Então, depois eu posso, na hora dos comentários, falar, por exemplo, da própria Covid, como é importante ter já em ação essa equipe de profissionais que conversam, que trabalham de forma convergente, além de médicos que dão toda a assistência, radiologistas, urologistas, neurologistas, psiquiatras. Nós atendemos estas condições, nós temos agora um grande número de pacientes com Covid-19, nós já atendemos mais de 750 pacientes 6 meses após a infecção, e vou dizer para os senhores que ainda é devastador, tem muito que a gente pode fazer por eles. E aí, os vários programas, né? Eu queria rapidamente mostrar, então, um pouco da terapia robótica, não só também para capturar o sistema nervoso, o seu funcionamento, mas também, como eu falei, para ativar, né, esse sistema, a avaliação da marcha, do equilíbrio, e também todo um treinamento bem otimizado, tá? Com várias modalidades. Aí nós temos essas unidades, então essa aqui é a Vila Mariana, veja, 11.200 atendimentos ambulatoriais com leitos ativos, tanto para o SUS como para a saúde suplementar e particular. Outras unidades mais na periferia, que fazem um atendimento mais ambulatorial. Esse que dá aquele toque final para o paciente, do ponto de vista profissional, voltar para a atividade, né? A unidade de clínicas, que está dentro do Complexo Hospital das Clínicas, e esse que é um prédio de 10 andares que atua nos pacientes internados, que ficam, então, que necessitam, né, de um atendimento mais imediato. Nós estamos distribuídos como uma rede em todo o estado de São Paulo, e na capital nós temos essa unidade móvel, que eu queria mostrar um pouquinho, que é onde o sistema... desculpa, eu não coloquei, né? Mas eu mando depois para vocês, mas aonde onde nós não temos, né, as unidades físicas, então essa unidade móvel, o que é? Um caminhão Scania que tem um mini centro de reabilitação lá dentro. Então, a unidade chega, claro, muito coordenada com a prefeitura, né, do município, e aí, então, já com uma lista, por exemplo, de pessoas amputadas que precisam de uma prótese, todo o ajuste, toda a avaliação é feito dentro da unidade móvel, por telemedicina, essas informações são levadas para o instituto, e daí, então, a confecção, muitas vezes sob medida, de todo o equipamento. E aí, para finalizar no horário, veja que hoje o SUS oferece cadeira de rodas motorizada, né? Até a cadeira de rodas motorizada, mas existe uma distribuição gratuita. O SUS, ele é um modelo de excelência de cobertura universal da saúde, onde o paciente tem, por lei, direito à saúde, né? Onde o brasileiro, e que o índice de satisfação, ele tem sido muito alto, e eu tenho a satisfação de pertencer a essa instituição que tem um selo de qualidade, né, assim como o Joint Commission e outros, mas especificamente para a reabilitação, essa é a nossa segunda reacreditação positiva, e que, assim, o que é a reabilitação? Se eu posso ter
uma pessoa funcionante, eu acho que é inadmissível em 2021 a gente ainda evoluir com sequelas pela falta da reabilitação. Aliás, para a graduação do terceiro ano, né, que nós temos uma disciplina de 20 horas, dentro da graduação, obrigatória para todos os alunos do terceiro ano, sempre a pergunta é o que seria desse paciente que a gente apresenta para eles sem a reabilitação. E aí, para finalizar, a reabilitação é isso. Compartilhando a visão da Organização Mundial da Saúde, é uma visão de um mundo em que todas as pessoas com deficiência e seus familiares vivam com dignidade e igualdade de direitos e oportunidades e são capazes de realizar ou atingir o potencial máximo. Então, não é porque ele tem uma certa idade que não pode ter uma coordenação, uma memória sinestésica, né, do movimento, um equilíbrio entre forças agonistas e antagonistas que permitam a realizar uma atividade sem riscos, né, professor Eduardo, é muito importante não ter riscos, mas se é possível, de uma forma tão harmônica, né, tão graciosa e com uma força importante, por que não, né? Então, para vocês que de uma forma muito breve, claro, tem muito, muito mais, tive que restringir por causa do tempo, mas se a gente pode oferecer e viver dessa maneira, eu pergunto, de fato, por que não? Muito obrigada pela atenção, eu tive que falar um pouco rápido, mas eu estou totalmente à disposição para esclarecimentos, e em nome, de novo, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, do qual eu sou professora associada, eu agradeço imensamente ao convite, Gabriel, professora Patrícia, professor Eduardo, professora Vânia e queridos membros da diretoria da Liga Acadêmica de Medicina Física e Reabilitação. Professora Marta, muito obrigado pela aula, foi de alto nível, excelência mesmo, como a senhora sempre demonstra. É um prazer imenso ter a senhora com a gente nessa aula inaugural. Tenho certeza que todo mundo que esteve assistindo aqui ficou maravilhado com a apresentação e conheceu um pouquinho mais da especialidade, mas assim como a senhora falou, bem limitado pelo tempo, a fisiatria é uma área tão... A reabilitação em si é uma área tão ampla que é difícil mostrar numa aula de 40, 50 minutos. Mas tenho certeza que deu para dar uma visão bem legal para eles. E agradeço muito a senhora pela aula. Eu só não sei se vai ter pergunta agora, professora. Deixa eu dar uma olhadinha. Se alguém quiser falar alguma coisa também... Eu quero. Doutora Marta, eu fiquei encantado com a sua apresentação. Do ponto de vista ortopédico, achei sensacional, e achei melhor ainda do ponto de vista neurológico. Eu acho que a nossa liga não poderia ter escolhido pessoa melhor para apresentar a fisiatria e a medicina de reabilitação, como teria sido com o seu convite. Achei de uma forma, com um tempo limitado, assim, foi extremamente abrangente, e assim, parabéns pela apresentação. Excelente, eu adorei. Muito obrigado pela sua apresentação. Professor Hilton? Pode, claro, professor. Não, quero cumprimentar a Marta, foi ótimo, gostei mesmo, assisti todinha, foi uma bela apresentação, e você sabe que eu tenho muitos amigos lá na USP, né? Quando você mostra esse prédio no final, eu tive aí em muitos concursos de livre docência, por causa do professor Giovanni, que é um amigo muito querido, né? Então, lembrei com emoção das minhas idas à USP, né? Mas, voltando à sua aula, realmente foi uma coisa muito boa, porque eu acho que, assim, essa questão do tempo é uma questão importante para quem dá aula, para quem ensina, né? Porque você dá o importante, você mostra o que precisa, como é que funciona, porque se agora a turma toda aí vai pegar e vai ver um pouco mais além, ou vai ter uma segunda aula para isso. Agora, se esgotar o assunto, vai levar o tempo e o pessoal se distrai, sai, entendeu? Então, esse controle de tempo, né, a gente tem procurado fazer isso lá na academia, e eu faço nas minhas aulas e tudo, sempre com um tempo em que dá a oportunidade realmente da pessoa assistir, porque senão fica cansativo e o camarada, como pode desligar a câmera,
ele sai, vai fazer outra coisa e depois volta, né? Então, mas no caso específico aí da sua palestra, da sua aula, foi realmente muito boa. Parabenizar mais uma vez quem a convidou, foi muito boa. Pena que eu não vi a sua mãe aí assistindo também a palestra. Ela está aí, não? Eu não vi ela por aqui. Ela está numa reunião. A gente faz uma reunião na sexta-feira, e aí mas a gente priorizou a Liga. Tá bom. Mas como está gravando, depois ela pode ver, não é? E, de repente, né, se vocês concordam também, o Gabriel, a gente podia colocar a gravação no grupo da academia, né, para que todo mundo tivesse a oportunidade de também assistir, apesar de um tempo de 40 minutos, 45 minutos, mas eu acho que vai interessar e a gente pode guardar na memória da academia, entende? Eu acho que isso é bastante importante. Nossa, professor, você vai me fazer chorar, que honra! Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Muito parabéns obrigada. para a Marta e parabéns para o Eduardo, aí ajudando o pessoal, tá bom? E a mãe feliz que está aí, só ri, só feliz, muito feliz. Sorrindo, né? Entendeu? Tá eu bom? quero agradecer ao senhor, doutor Eduardo, professora Marta, pela excelente aula e mostrar para esses alunos a responsabilidade, sabe, que a gente tem daqui para frente. São Paulo conseguiu isso, eles têm uma estrutura super organizada, então a gente precisa levantar e trazer isso aqui também, não só aqui, que isso seja disseminado pelo resto do nosso país. Então, a gente tem essa obrigação. Desde o momento que a gente tem conhecimento, a gente precisa disseminar esse conhecimento em prol das outras pessoas. Eu quero agradecer mais uma vez e dar parabéns a todos os componentes da Liga, diretoria, que desde o início estão juntos e entusiasmados. Tá? E a gente está aqui para apoiar vocês no que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigada. Professora Tânia também, eu não conheço pessoalmente, mas ouço muito falar na senhora. Muito obrigada pelo apoio que a senhora sempre dá a todos os alunos. Muito obrigada, Patrícia. É fácil quando a gente tem alunos tão dedicados como o seu filho, né? Obrigada. E como o grupo que participa conosco do Portas Abertas, né, Gabriel? Que é um grupo especial de alunos, onde a gente troca muita coisa do dia a dia, né, das nossas emoções, porque a minha área é a área da saúde mental. E eu até fiquei muito curiosa, Marta, quando você colocou a questão da equipe multidisciplinar, apesar de eu sou médica, mas trabalho com saúde mental. Né? E eu fiquei muito interessada, principalmente nessa questão da reabilitação pós-Covid, né? Que são pacientes que passam por um extremo máximo, né, de comprometimento emocional da família, de toda a repercussão, né? E o quanto é importante esse trabalho de reabilitação, de recuperação desses pacientes em especial, né, que passam pelo limite máximo entre a vida e a morte. Né? Então, parabéns mesmo pela apresentação, pelo seu trabalho, né? Muito sucesso para o pessoal da Liga. Com certeza a gente vai estar prestigiando sempre. Muito obrigada. Eu acho importante, professora Tânia, só não vou tomar mais o tempo, né? Que na reabilitação a gente tem que estar sempre com um olhar para o contexto social desse paciente, né? Então não é só o paciente, é justamente o contexto em que ele vive. Nós temos que ver a família, qual é a condição daquele ambiente para que a gente possa atuar com a reabilitação, né? Não adianta a gente ter um espaço exemplar, né, perfeito, e que ele possa ter uma funcionalidade ali, mas aonde esse paciente vive, qual é o suporte familiar que ele tem, como é justamente essa questão emocional dele, não é? Porque se ele for uma pessoa deprimida, ele não vai ter motivação, ele não vai ter aprendizado. Então, isso é muito importante. Por isso que a gente precisa realmente trabalhar em equipe. Queria
Usar, Gabriel, se você permitir, os 2 minutos que a gente deu no início, mas ecoar todas essas falas. Professor Hilton, professor Giovanni Cerri é um parceiro, é um incentivador da fisiatria em todas as suas fases. Acho que como a professora Patrícia, bem no começo, ressaltou a importância dessa colaboração, né, entre os diversos departamentos, as diversas disciplinas. E aí eu queria dizer que, pela primeira vez, professora Tânia, eu creio que dentro da Faculdade de Medicina, todos os departamentos se uniram num projeto institucional para avaliar esses pacientes pós-Covid, porque é a saúde mental, não é a parte de pneumologia, a cardiologia, né, a psiquiatria, a psicologia, e nós fomos incluídos, né, e tenho, assim, a honra de dizer que a professora Linamara Riso Batistella, que é a nossa professora titular, tem um protagonismo, uma voz forte, que é ouvida por todos os professores titulares, porque no coração dela é muito forte isso, claro, a academia, as publicações, mas muito importante cuidar das pessoas. Como é que estão essas pessoas? A gente ouve número de casos, número de mortes, número de vacinados. Sim, mas a grande maioria, graças a Deus, sobreviveu. Como é que estão? Não é? Esse estudo que eu mostrei para os senhores, imagina um paciente que sai da UTI com um nível de proteína muito baixo, ele precisa de fazer exercício, força, mas para fazer exercício ele precisa se alimentar. Ora, mas se eu uso só o índice de massa corporal, acho que ele está obeso, vou dar uma dieta inadequada. Mas se a gente dá o aporte da dieta adequado, né, de acordo com a necessidade, realiza exercícios concomitantemente. E quero lembrar também a fundamental importância da fonoaudiologia. Lembra, os pacientes ficaram entubados com uma atrofia dessa musculatura e que faz uma pneumonia aspirativa se você manda ele comer. E, professores, é só a atuação conjunta, integrada, sabe, numa maquininha mesmo, que essa doença mostrou que é fundamental para a gente ter sucesso, né? E um sucesso em curto espaço. Então, falando sobre o que a professora Patrícia disse, é o retorno de investimento. Quando os professores titulares, quando o Estado, quando entende que esse investimento é tão pequeno, ainda mais num país onde a mão de obra ainda, né, tem um custo não tão elevado, o retorno de investimento é muito grande. Não é, professor Eduardo? Imagina não precisar operar tantos pacientes que estão na fila para uma prótese total. Não é porque não tem vaga, é porque o paciente ele consegue aguentar alguns anos bem, vivendo bem. Então, eu vou dar prioridade na cirurgia daqueles que precisam e não deixar todos esperando 10 anos. Então, essa otimização que é importante. Para finalizar, o papel essencial e fundamental dos acadêmicos, dos alunos. Por exemplo, a nossa disciplina que eu citei, reabilitação, MSP 3201, da Faculdade de Medicina, ela tinha 12 horas. Por força dos alunos na congregação da faculdade, os alunos pediram, foi para 20 horas. Não é fantástico isso? Os alunos, então vocês têm uma força, uma mobilização que vai mudar a história. Eu já sei, né, a professora Patrícia está fazendo, assim, literais, assim, avanços imensos dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, é só ter um pouquinho de força de vontade e o mais importante, a união, que é o que o professor Hilton faz na academia. Eu fico, assim, envergonhada de não poder acompanhar o ritmo dele, ele é muito dinâmico. Que tivesse, não é, professor Hilton? O senhor, assim, em várias versões suas em todas as esferas, né? Então, professor Eduardo, professora Vânia, professora Patrícia, que eu considero uma irmã do coração, professor Hilton, né? E vocês, alunos da diretoria, parabéns pelo trabalho, desejamos, de fato, todo sucesso, né? E né, é o dito popular que Deus é brasileiro, não é? Então, certamente vai ser sucesso. E ao invés de a gente olhar só aquele pouquinho que a gente não tem, olha que linda essa cerimônia inaugural, quantas pessoas, né? Todas motivadas, engajadas. Certamente essa mudança tão necessária para o povo brasileiro vai correr rapidamente. Muito obrigada, é uma honra imensa. E mais ainda que vai ficar gravada. Obrigada, professores. A honra é nossa. Eu queria agradecer novamente todo mundo para finalizar. E a gente vai crescendo de pouquinho, vamos aumentando, aí vai mais pessoas difundindo, se interessando, e a gente vai de pouquinho vai crescendo. Então,
Quero agradecer a todo mundo, todos os presentes, professores, colegas, ligantes, pessoas que estão assistindo a aula para conhecer um pouquinho. Quero desejar um ótimo fim de semana para todos. Falar que as inscrições da Liga ainda vão continuar abertas por mais uma semana, então quem tiver interesse pode se inscrever. Qualquer coisa pode mandar mensagem no Instagram, na página do Instagram da Liga, ou por WhatsApp, onde for. A gente está aberto para falar com todo mundo. Então, uma ótima noite para todos. Antes de encerrar, eu ia sugerir que você pedisse ao povo que abrisse as câmeras para a gente conhecer essa gente toda, entendeu? É bacana, quem quiser. Só um minuto, dois, e uma foto, não é, professor? E uma foto com todos. Uma fotinha. Exatamente. O professor falou tão lindo, assim, olha, professor Eduardo. É dele a turma abrindo aí, que é dele. É que o pessoal, às vezes, fica envergonhado. Mas, ó, não fica, não, vocês são lindos. Vergonhado é ser você. Não fosse jeito aí, ué. Ó, Bruna abriu. Olha lá, olha aquele rapaz ali, que beleza. Olha lá que bonitinho, olha lá. Tá vendo? Pelo menos o... Cadê os outros? O pessoal da diretoria. Mas o resto o povo não quer abrir mesmo, né? Esse não tá o time. Tá bom, não tem problema não. Numa próxima a gente... Tá bom. Tá, boa noite. Obrigado. Boa noite para todos. Professor Hilton, obrigada, viu? Nossa, nem... Você, foi ótimo, muito bom mesmo. Tchau. Boa noite para todos. Bom final de semana. Bom final de semana a todos. Obrigado.